E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os 5 primeiros casos de produtos notáveis. Essa semana eu continuo falando dos 3 próximos casos. Então, dá uma força para mim, vai lá no meu canal, se inscreve, ativa notificações e bora lá comigo hoje. Gente, na semana passada eu resolvi falar sobre produtos notáveis, que são as nossas multiplicações importantes. Por que importantes? Porque elas aparecem com grande frequência nos nossos cálculos algébricos. E eu falei sobre 5 casos. O primeiro caso é justamente o quadrado da soma de dois termos. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente relembrar como é que funciona isso. Vou colocar um exemplo, sei lá, um x mais 3 elevado ao quadrado. Para a gente desenvolver isso, o que eu faço? Eu faço o x mais 3 vezes o x mais 3. E agora, professor? Bom, vou para a minha distributiva. Multiplico todo mundo com todo mundo. Está aqui. E o x vezes x, x quadrado. X vezes 3 mais 3x. 3 vezes x mais 3x. E 3 vezes 3, 9. Está aqui. Isso daqui vai me dar o x quadrado. Eu não tenho outro x quadrado, então aqui é x quadrado. 3x, eu vou somar com 3x, vai ficar o 6x. E o 9 foi o que sobrou. E aí eu começo a perceber que essa relação que eu coloquei aqui, essa igualdade, falando que x mais y elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro termo é x, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo é y, mais o quadrado do segundo termo. Eu começo a perceber que isso daqui foi o que me deu aqui, ó, em relação ao nosso exemplo. Quem é meu primeiro termo? O primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Então aqui ficou sendo o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes 3, 6x, está aqui, mais o quadrado do segundo termo, que é 9. Então eu saio daqui e o resultado disso, do x mais 3 elevado ao quadrado, desenvolvido, é isso daqui. Ao invés da gente construir todas essas passagens, por que não a gente não ir direto, né? Na hora que eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu escrevi o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É essa a nossa proposta, tá? Esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso é o quadrado da diferença entre dois termos, muito parecido com o primeiro. O que muda? Somente o primeiro sinal. Isso quer dizer que na distributiva, quando eu fiz a distributiva do quadrado da diferença de dois termos, apareceu um menos 2xy. E é isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, dois casos muito parecidos, mas o primeiro sinal que tem alteração. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. É um produto importante também, aonde na hora que eu faço toda a minha distributiva aqui, alguns itens se anulam e se torna a igualdade x quadrado igual a y quadrado. Então isso daqui se torna isso daqui. Perfeito. Os dois próximos casos é o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Eu percebo que tem uma certa relação aqui, uma certa sequência de expoentes que começa com o primeiro termo elevado à terceira potência e ele vai diminuindo o seu expoente. Aqui é 1 e aqui é o x elevado a zero, é que ele nem aparece, né? E, ao contrário, é a mesma coisa. O segundo termo começa com o y elevado a zero, que ele não aparece aqui, y elevado a 1, y elevado a 2, o y elevado a terceira. Então eu consigo tentar memorizar essa história se eu pensar nessa sequência de expoentes. Tudo bem? No cubo da diferença entre dois termos, o que muda? Muda o primeiro sinal. Como muda no quadrado da diferença de dois termos, o primeiro sinal é menos. O segundo sinal é mais, é a mesma coisa. O terceiro sinal é menos. Então os sinais vão se alternando na diferença, tanto no cubo de dois termos quanto no quadrado de dois termos. Tudo bem?
Chegamos no nosso sexto caso, que é o produto de Stevin. Stevin foi um militar holandês do século XVI que trabalhou muito e avançou demais essa parte de multiplicações algébricas. E uma dessas multiplicações é essa daqui, ó. O x mais a vezes o x mais b. Eu vou desenvolver, depois a gente fala mais um pouquinho sobre essa multiplicação. Olha só. Desenvolvendo essa multiplicação, eu faço a distributiva. Tá aqui. Isso vai ficar x ao quadrado mais bx mais ax, estão acompanhando, né? Mais ab. O que eu posso fazer aqui agora? Bom, aqui, como eu tenho x aqui, eu posso colocar em evidência o x. Então vai ficar um negócio assim. Vai ficar o a mais b vezes x. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu volto para cá. Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Mais ab. Tudo bem? O que a gente enxerga aqui agora? Aqui eu tenho a mesma informação, que é o x aqui e o x aqui. E aqui eu tenho outros números, tá? Esses outros números que eu tenho aqui, a soma deles vem aqui, multiplicando esse x. E a multiplicação desses mesmos números AB aqui, vem aqui. Professora, não entendi. Então vamos para o exemplo. Olha só, a gente já tem a ideia de como é que funciona o produto de Stevin, agora a gente vai relacionar com o nosso exemplo. Olha só, eu tenho aqui um produto, onde eu tenho a mesma informação aqui, que é uma parte algébrica, né? Que é o x, é um termo algébrico. E aqui eu tenho outros números. Então, eu vou escrever a mesma coisa que está aqui, olha só. Vou pegar essa informação repetida, colocar ela ao quadrado, mais a soma dos dois números vezes x, mais a multiplicação desses dois números. Ou seja, vai ficar um negócio assim, x quadrado, 3 mais 4, mais 7x, mais 3 vezes mais 4, mais 12. Está aqui. É claro que a gente pode sair daqui e vir direto para cá, sem fazer a distributiva e sem fazer isso daqui também. Mas tem que pensar que esse cara aqui que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente, é a soma desses dois termos. E esse termo independente aqui é a multiplicação desses dois termos. É isso que fala o produto de Stevin. Olha só, para um outro exemplo agora. Agora eu vou fazer direto. Aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho a mesma característica do produto de Stevin, né? A mesma informação é aqui e aqui outros números. Então eu coloco um x ao quadrado, menos 3 com menos 4 vai me dar menos 7x, menos 3 vezes menos 4, mais 12. Está aqui. Simples, né? Vou colocar até um terceiro exemplo, olha só. Se a gente tivesse um terceiro exemplo, fosse o x menos 2 vezes o x mais 1, tá aqui, faria a mesma coisa. Eu tenho o mesmo termo aqui e aqui, então vai ficar x quadrado, menos 2 com mais 1, menos 1x, que eu posso colocar como menos x, e menos 2 vezes mais 1, menos 2. Olha como é que é rápido a execução desse produto. Tudo bem? Vamos para os nossos dois últimos casos? Vamos lá. Bom, nos dois últimos casos eu coloquei como duas identidades importantes, tá? Aqui eu tenho esse produto, que é o a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E eu vou desenvolver esse produto e a gente vai ver qual a relação que chega, tá? Como todos os outros casos. Então aqui eu começo pela minha distributiva, faço a distributiva dos três termos, está aqui, né? E vai ficar um negócio assim, a vezes a ao quadrado vai ficar a terceira, lembra, né? Aqui eu tenho a elevado à primeira vezes a elevado à segunda, multiplicação de duas potentes com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar a terceira. A vezes menos AB vai ficar menos a ao quadrado B. A vezes B ao quadrado vai ficar mais AB ao quadrado. Mais B vezes A ao quadrado vai ficar A ao quadrado B. Tanto faz a ordem, né? B vezes menos AB
vai ficar menos AB ao quadrado. E B vezes B a segunda vai ficar mais B a terceira. Agora eu percebo que, na hora que eu reduzo os termos semelhantes, menos A ao quadrado B com mais A ao quadrado B vai embora. Mais AB ao quadrado com menos AB ao quadrado vai embora. Sobra o quê? Sobra o A a terceira mais B a terceira. Ok? Então, esse produto aqui, se ele tiver sob essas condições, eu posso escrever dessa maneira. Legal? Então, vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui um primeiro exemplo que fala que x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4, desenvolvido o que que é? Então, eu primeiro preciso perceber se é o mesmo caso. Olha só. Aqui eu tenho um primeiro termo que é x, um segundo termo que é 2. Aqui eu faço o primeiro termo ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, perfeito. Menos, ao menos aqui. O primeiro vezes o segundo termo, perfeito. X vezes 2 ou 2x é a mesma coisa. E aqui o segundo termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado. Mais, menos, mais, menos, mais. Perfeito, o caso é esse. Então, se o caso é esse, o que a gente faz? A gente pega o primeiro termo eleva a terceira potência, mais o segundo termo eleva a terceira potência. Então, vai ficar x ao quadrado, ou x ao cubo, mais 2 ao cubo, que eu posso escrever como x ao cubo mais 8. Simples, né? Eu preciso tomar cuidado para perceber se realmente eu estou me retratando ao mesmo caso, ok? Vamos lá. Essa outra identidade é muito parecida com a primeira, mas mudam os sinais. Ou seja, onde era mais agora é menos, onde era menos agora é mais, e esse último sinal continua o mesmo, está aqui. Então só alternam esses dois primeiros sinais. E aqui segue a mesma ideia. Primeiro termo, segundo termo. Aqui é o primeiro termo ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Está aqui. Tudo bem? Se eu tiver um exemplo onde eu tenha o mesmo caso, eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira. X ao cubo, ou no caso aqui, né, não é x, é o A ao cubo menos B ao cubo. Olha só, o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o teste primeiro. Aqui eu tenho o primeiro termo que é x, e um segundo termo que é 2y. Aqui eu tenho o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado. Aqui é o primeiro termo vezes o segundo, 2xy. E aqui é o segundo termo ao quadrado. 2y elevado ao quadrado, eu elevo 2 ao quadrado, que é 4, eu elevo y ao quadrado, que é y ao quadrado. Está perfeito. O primeiro sinal é menos, alterna aqui, aqui é mais, e aqui é mais. Perfeito. Esse é o caso. Então, o que eu faço? O primeiro termo ao cubo, que é o x elevado ao cubo, menos o segundo termo ao cubo. Está aqui. Isso daqui vai ficar, vou até escrever aqui embaixo, vai ficar o x à terceira menos 2 elevado à terceira é 8. E y elevado à terceira é y à terceira, está aqui. E aqui, gente, eu resolvi colocar todos os casos para vocês de todas as multiplicações que a gente viu. É o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, produtos de Stevin, e aqui, nesses dois últimos casos, duas identidades muito importantes. Vale observar que esses três últimos casos, às vezes eles não aparecem em livros didáticos, mas aqui no meu canal eu coloco para você ver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse curso de produtos notáveis. E vai lá no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativa notificações, dá uma força lá para mim. Até a próxima aula.